Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Para você que se achega através das redes sociais, nós estamos no culto de Santa Ceia. Estamos abrindo as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, com a temática Vigiai e Orai. Faça parte conosco. Abra também a sua Bíblia onde você estiver, que Deus vai falar comigo e com você. Olha o que diz no versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos hoje. Pai, de verdade, nós, durante a nossa vida cotidiana, pensamos, meu Deus eterno, ter o controle da nossa própria existência. Nos esquecemos muitas vezes, meu Pai, de buscar a Tua face. Mas a Tua palavra veio com um alerta. Eu preciso dividir essa palavra com o Teu povo. O Teu Espírito Santo falou tão grandemente no meu coração. Eu não quero fazer de mim mesmo. Então, Espírito Santo, tenha liberdade sobre a Tua igreja nesta manhã. Que a cada coração contrito, meu Deus, que veio buscar uma palavra da Tua parte, possa ser ouvida. Que o eu se cale, que o Teu Espírito fale mais alto. Do contrário, meu Pai, nós pedimos que toda a opressão maligna, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que venha tentar atrapalhar esse momento, caia por terra agora. E que haja apenas liberdade ao Teu Espírito Santo, que Ele fale mais alto a cada coração, tudo para a honra e glória do Teu nome. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando a presença maravilhosa do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Aleluias. Eu me lembro na minha caminhada com Cristo, ou melhor, eu fui criado dentro de igreja. E eu me recordo nesses praticamente 42 anos de ministério de louvor, em que eu estive louvando, passei por vários ministérios, por várias bandas. Cheguei a gravar um DVD com uma banda de renome. E eu me lembro quando estava em dificuldade nas congregações em que passei e nos lugares em que fui pastoreado. Sempre que se estava em momento difícil, sempre que passávamos por algo ou por coisas corriqueiras em nossa vida que não sabíamos lidar, a instrução que nós tínhamos: você tem que buscar a Deus. Os mais enérgicos olhavam e diziam: você tem que fazer propósito. Outros diziam: você tem que subir no monte, você tem que apresentar essa causa. Outros chegavam para mim: você tem que jejuar. Tudo isso é válido, não sou contra isso. Mas se você for voltar à palavra, antes de orar, antes de fazer propósito, antes de subir monte, antes de, qualquer outra coisa, o que Jesus manda fazer é o que você vai ouvir na palavra de Deus. Jesus falar o tempo todo: vigiai. Você percebe que antes dele te mandar orar, ele te manda vigiar. E as pessoas que me instruíam, elas faziam isso porque elas acreditavam, como muitos hoje acreditam, que o poder está na oração. Vou fazer uma oração forte. Outros acreditam que o poder está no jejum que eu faço. Outros acreditam que, olha, eu vou para o monte, eu vou sair poderoso.
Jesus veio hoje falar para mim e para você que se você não vigiar, nada disso tem valor. Não adianta fazer propósito se eu não vigio. Não adianta jejuar se eu não vigio. Pastor, me mostra que realmente isso, ou que o Senhor aprendeu lá atrás, porque me parece que o Senhor está tentando despregar o que pregaram para você. Não, o Senhor está tentando mostrar, segundo a Bíblia, que antes de fazer tudo isso, eu preciso vigiar. Eu congreguei, eu estava em Campina Grande, no estado da Paraíba. E lá eu comecei a frequentar uma igreja. Na verdade, quando eu cheguei na cidade, eu comecei a tocar numa banda chamada Águia da Paz. E esses homens, era um grupo com 12 homens, com vários instrumentos, e nós tocávamos em praça pública para fazer evangelismo. Nós chegávamos na cidade, em determinadas cidades, e nós convocávamos a igreja da região. Olha, nós vamos fazer um evento musical, vamos ministrar uma palavra, vocês não querem participar? Então, enquanto nós estávamos louvando, o pastor ministrando a palavra, o que acontecia? Aquelas igrejas que estavam ali saíam para panfletar, saíam para orar nas casas. No outro dia, a igreja matriz estava cheia de almas que se rendiam ao Senhor. Eu comecei a participar nesse grupo, e lá no meio eu conheci um pastor Manuel. Ele me convidou, ele falou: você está congregando? Eu falei: irmão, eu estou só, vivenciando esse ministério, porque eu estou de passagem pela cidade. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, eu vou voltar para São Paulo. Ele falou: enquanto você não volta para lá, vem congregar comigo. E eu fui. Uma igrejinha humilde, no meio de uma chácara, sabe? Não tinha nem cara de igreja, mas eu fui. Chegando lá, ele falou: nós temos instrumentos. E eu cheguei, quando eu fui avaliar cada um, eu falei: meu Deus. Eu comecei a pensar, tantos recursos nós temos na cidade grande. Eles tinham instrumentos muitos, sabe, que deixavam a desejar mesmo. Eu tinha levado um valor comigo, eu procurei a loja de música mais próxima, eu fui lá, comprei 2 teclados. Eu fui lá, comprei as peles da bateria da igreja que estavam todas furadas. Eu coloquei, e vamos louvar, comecei a ensinar alguém para também me ajudar. E o louvor começou a fluir. Em pouco tempo a igreja encheu, movidas pelo louvor. E eu me lembro que sempre que eu chegava ali, se fosse para instruir alguém, na música, ou de repente recepcionar alguém, tinha um jovem que ele vinha para perturbar o culto. Toda vez nós chegávamos para cultuar, e parece que ele sabia o horário do culto. Ele ficava na porta do culto gritando, sabe, bêbado de cair. Ele caía na porta da igreja e começava a xingar Deus. Ele começava a falar um monte de desaforo. Era começar o louvor, ele começava a gritar. As pessoas perdiam a paciência com ele. Os obreiros tinham trabalho em tirar ele de lá. Ele chegou a agredir obreiros na porta da igreja, porque ele queria entrar e fazer escândalo. O pastor colocou a igreja em oração. Nós não podemos aceitar isso, essa perturbação. E eu me lembro que com poucos dias que a igreja se colocou em oração por essa perturbação, aquele jovem veio se converter. Eu me lembro que no momento de louvor que nós estávamos fazendo, o pastor tomou um microfone e começou a ministrar algo. E quando nós menos esperávamos, aquele jovem estava ajoelhado de frente do altar com as 2 mãos para cima. Eu quero aceitar Jesus. Ele foi recepcionado no seio da igreja. Eu passei cerca de 1 ano e 8 meses naquele lugar. Esse jovem se converteu, sabe, de ser exemplo aos outros. As pessoas a todo momento colocavam em xeque, que ele realmente tinha se convertido. Não, ele está se fazendo. Mas aquele homem, ele não desgrudava do pastor. Para onde o pastor ia, ele estava atrás. Eu quero fazer, eu quero acontecer. E o pastor: espera, calma, vai chegar a sua hora. Calma. Mas tudo quanto é trabalho ele estava. Aí o barulho agora ficou até agradável, porque ele dava um glória a Deus que invadia a igreja. Não era aquele barulho de perturbação, no motivo, sabe, era um barulho de glória a Deus, aleluia, que invadia a igreja. Certa feita nós estávamos numa reunião, estávamos preparando para sair com o grupo Águia da Paz. E esse jovem, ele disse: eu vou com vocês.
E eu falei, pode vir, né? Você é meu convidado, você vai conosco. E dado o momento, ele disse, eu vou subir um monte, eu vou me preparar, porque Deus vai me usar para ganhar almas hoje. E todo mundo apoiou, vai lá, sobe o monte. Ele subiu. Quando ele chegou na igreja, para nos encontrar, para ir lá para o dia do encontro, né, na praça pública, fazer o evento, ele chegou para a gente lá dizendo, eu estou fogo puro. Subi no monte, eu estou crente até o tutano. Quero ver diabo se aproximar. Usando a linguagem de hoje, vem em mim. A geração Z de hoje diria, vem no parque, o pai está on. Porque eu fui no monte. Estou cheio de Deus. Ele foi para o evento conosco. Evangelizou. Foi uma bênção. Ele voltou emocionado. Pastor, eu orava, sabe, os demônios caíam. Eu falei, glória a Deus. Não era nem pastor, era na época era diácono. Mas ele na emoção falava, olha, eu orei, demônios caíram. Eu falei, glória a Deus. Aquele jovem voltou para casa. Era num sábado. No domingo de Santa Ceia, um dia como esse, ele não apareceu. Todos ficaram preocupados, porque ele não era de faltar culto, não faltava culto. Ele não apareceu. Obrigado. Até que alguém, depois que acaba o culto, chega na porta e procura o pastor. Pastor fulano de tal. Sim, sou eu. Pastor Manuel se apresentou, sou eu. Olha, fulano caiu. Eu não disse que ele não tinha se convertido. Na noite de sábado que ele tinha evangelizado, ele voltou para casa, era época de festa junina. Toda a família dele se reuniu no sítio, no casebre dele. Fizeram uma festa. Daqui a pouco chega esse jovem por trás da pessoa que chegou para acusá-lo, dizendo, pastor, eu pequei. Eu vi a lata de cerveja, eu não resisti, eu tomei. Eu me lembro de ter tomado a primeira, as outras eu não lembro mais. É por isso que Jesus diz, vigia. Antes de orar, antes de fazer propósito, vigia. Porque a gente pensa que está em oração, está, sabe, separado, tirando um momento de propósito com Deus. Eu estou poderoso. Eu quero mostrar algo para você na Bíblia agora. Abra logo agora em Mateus, deixa marcado aí que nós vamos voltar. Em Mateus, no capítulo 3. Porque muitas vezes quando nós viemos para a igreja, ou viemos para o evangelho, muitas vezes é assim. Nós esperamos ser recepcionados numa casa como essa, dessa forma. Sabe, porque alguém evangeliza lá fora dessa forma assim, dizendo, vai lá que seus problemas vão acabar, vai lá que a sua família vai ser levantada, vai lá que Deus vai te dar um carro, uma casa, uma esposa, promessas, promessas e promessas. E a gente vem todo entusiasmado. Quando a gente entra por umas portas como essa, olha o que acontece. Capítulo 3, no versículo 13. Você levanta as suas mãos, você se converte. Logo depois da conversão, o que é instruído a você? Olha, você tem que se batizar. Olha só o que acontece aqui. Versículo 13 do capítulo 3 de Mateus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Não é tudo como manda o protocolo? Você primeiro se converte. Qual que é a esperança? Minha vida melhorar. Alguém fala, para sua vida melhorar, você tem que se batizar. Tudo como manda o protocolo. 14, mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Faz parte do protocolo, porque isso é cumprir a justiça de Deus. É levantar a mão, receber o Senhor Jesus, e depois confessar através das águas do batismo. É protocolo. Depois disso, o que nós esperamos da parte de Deus? Pronto, já fiz a minha parte, agora Deus tem que me abençoar. Olha o que vem depois, versículo 16. E sendo batizado
sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, é tudo que eu e você esperamos. Cumprir o protocolo, ser recepcionado dessa forma, o céu vai se abrir para mim, ou seja, toda sorte de bênção vai cair sobre mim. O Deus vai falar para mim, falar: oh meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Eu amo você, você é meu filho amado. Não é assim? A gente cumpre o protocolo e acha que Deus agora tem que abrir os céus, como fez para Jesus. Jesus realmente foi contemplado dessa forma. Alguém pôde ver o Espírito Santo descendo sobre ele. A gente também passa por este momento. Num primeiro instante, as janelas do céu realmente é aberta para nós. Nós queremos falar desse Deus para todo mundo. Você lembra do momento em que você se converteu? Você queria falar para todo mundo. Sabe, eu tenho um Deus que, como nós cantamos, é tudo para mim. Jesus, ele passa por esse processo, ele recebe o Espírito Santo, e quando nós recebemos, ou muitas vezes hoje, no dia de hoje, alguém que recebe o Espírito Santo, acha que é o poderoso, passa pelo momento daqueles jovens: vem em mim, vem em mim, eu estou no propósito. Jesus também, depois de receber o Espírito Santo, ele fez propósito. Capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você recebe Jesus, se prepare para ir para o deserto. Se prepare para ser tentado. Porque se Jesus, sendo Filho de Deus, ele está dizendo isso, é cumprir toda a justiça de Deus. O Senhor Deus não está sendo injusto comigo e com você. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi vitorioso, porque o nosso intuito de jejuar, olha, eu vou jejuar por essa situação que Deus vai mudar. Jesus jejuou, olha o que acontece com ele jejuou 40 dias e 40 noites, veio a bênção? Não, sabe o que veio na vida de Jesus? Depois teve fome. É aquele momento que eu e você, sabe, talvez olhe para o céu e fale: mas Deus, eu estou indo no monte, eu estou fazendo propósito, eu estou jejuando e a coisa piora. Antigamente eu tinha comida, agora estou com fome. Você lembra da primeira leitura? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Deus ou Jesus não enganou a mim e a você. Quer fazer propósito? Vigia, para que não caia em tentação. Porque pensa, nós pensamos ser poderosos por fazer um jejum. Porque não cumprimos o protocolo, fomos batizados, estamos na casa do Senhor. Faz um jejum. Não, você não está mais poderoso por isso. Você vai estar poderoso quando você vigiar. O erro daquele jovem, e o que muitos de nós cometemos no dia de hoje, é achar que somos poderosos porque fizemos um propósito ou um jejum. Aí a gente desafia o inimigo: vem em mim. Quando lá, aleluias, em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 2, Paulo nos instrui a não ignorarmos os ardis do inimigo. Sabe o que ele está falando? Ele é ardiloso. Sabe o que ele quer dizer com isso? O que é ardiloso, pastor? Não estou entendendo. Ele é estrategista. Ao contrário de mim, de você, ele nos estuda. Desde a sua tenra infância, ele te acompanha. Sabe o que ele procura? A Bíblia vai dizer que ele está ao derredor buscando a quem possa tragar.
Sabe o que ele faz? Ele está buscando em mim e em você um gatilho, uma fraqueza. Ele só precisa de uma fraqueza. Quando Jesus diz para antes de fazer propósito ou antes de orar, vigiar, ele está querendo dizer para a gente não dormir, não descansar. Qual que é o propósito de se colocar um vigia? É para que ele não durma, é para que ele esteja atento, para que ele veja coisas que os outros não vê. Ele tem que estar atento, faça propósito. Jesus não está falando para você não fazer, faça propósito, mas vigie antes, porque o inimigo está ao derredor, ele vai buscar um gatilho. Ao contrário de mim e de você, ele sabe das minhas fraquezas, assim como ele sabia que Jesus neste momento ele estava vulnerável. Depois de jejuar, e aqui fica a primeira para mim e para você: o jejum não é para te fortalecer, é para te enfraquecer. Quando eu falo eu vou jejuar, eu vou ficar fraco, eu vou me esvaziar de mim. E por que eu tenho que fazer isso? Por que Jesus manda eu me esvaziar de mim? Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer: quando penso estar fraco, aí é que eu estou forte, porque a alegria do Senhor é a minha força. Então jejuar é se esvaziar, é se fazer fraco, para Ele ser o forte. Você não é mais poderoso porque fez propósito, não. Você vai ser poderoso quando você vigiar. Ele conhece os seus gatilhos. E às vezes, muitas vezes, sabe, a gente faz propósito e a gente acha que está poderosão. Sabe, agora não preciso nem preocupar, vem em mim, Satanás. Não ignore os seus ardis. Porque ao contrário de mim e de você, ele é estrategista, ele estuda o inimigo, ele sonda, ele está ao derredor, enquanto muitos de nós estamos dormindo. Sabe o que Pedro diz lá em 1 Pedro? Ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor. Tem muita gente que porque faz propósito fica como um ébrio, sabe, não vigia, porque o diabo vai te atentar naquilo que você está fraco, e a minha fraqueza não é a sua. Esse dia eu estava até falando, e ontem pude falar na casa do pastor, rimos bastante até a esse respeito. Uma das minhas fraquezas que eu devo me policiar: eu sou um cara muito metódico, sabe, eu planejo tudo e eu coloco parâmetros, vai ser assim, assim, assim. E qualquer coisa que sai desse movimento, eu já me descontrolo todo. A minha esposa sabe, ela briga muito comigo. Ela fala para mim: as coisas nem sempre vai ser do jeito que você planejou. Só que isso me acende um gatilho. Aí já vem a dor de cabeça, o pastor muitas vezes acompanha. Eu vem a dor de cabeça, eu já fico fora de mim, eu não consigo mais planejar, não consigo mais fazer. Mas isso é um gatilho. E quase sempre acontece quando eu tenho que ministrar uma palavra. É um gatilho. Eu não sirvo para os embates. Então é nessa área que eu tenho que vigiar. A minha esposa, do contrário, até rimos bastante ontem. Ela é como se fosse uma bomba de emoções e de razão. Sabe, está ali tudo compactado. Quem conhece ela sabe, é pequenininha, mas pensa numa mulher, sabe, geniosa. E é como se fosse uma bomba mesmo. E o problema dela qual que é? O pavio curto. E o inimigo já identificou. Por vezes ele fica ali do lado, só riscando fósforo. Agora eu pego. E quando menos espera, a Rosângela está explodindo. Está pensando o quê? Aí alguém tem que lembrar ela muitas vezes: você é esposa do pastor, você está lá no altar. Cada um tem um gatilho, e o inimigo sabe, e ele vai te provar sempre nessa área. Tem para muitos o gatilho é uma mulher bonita passando na rua. Ele esquece que é casado, esquece que é crente, esquece que é pai de filhos, vive atrás do rabo de saia por aí.
Outros é a fofoca que não sai da boca. Aí o inimigo manda a vizinha lá, você viu? Basta um você viu que ela conta a história toda. E até acrescenta. Cada um tem um gatilho e o inimigo é ardiloso. É por isso que Jesus está falando, se essa é a tua tentação, vigia e ora para que você não entre em tentação. É bom vir aqui louvar, levantar as nossas mãos. E eu estou falando com propriedade, que muitas vezes as pessoas me olham, eu vejo com esse cabelo feio. Ontem até descobri que era cabelo de boneca. Pastor Fernando é uma benção. Meu Deus do céu. Mas é propósito. Sabe? E a Bíblia fala, se você fez voto, apressa-te em cumprir. É propósito. E o inimigo, ele sabe, está no propósito, eu vou te testar. E todos os dias, coisas saem do meu controle, saem do meu tento. Todos os dias eu chego doente em casa. Por vezes, na madrugada eu vou dormir, minha esposa tem que impor as mãos. Mas eu falo, maldizer o meu Deus nunca. Eu ainda permaneço firme no propósito. Porque por vezes outros vão dizer, eu vou abandonar tudo, porque como é que pode, eu estou fazendo propósito e o inimigo está me atacando. Faz parte do processo. Jesus foi levado ao deserto e foi pelo Espírito, não foi pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Então, meu irmão, tentação faz parte da nossa caminhada. Agora cair nela faz parte do processo de você vigiar. A carne é fraca, sim, mas você tem que vigiar. Você não é qualquer um, você foi comprado a bom preço. Sabe, porque os primeiros que vão te apontar, sabe, falando daquele jovem, foi o próprio familiar. O próprio familiar chegou lá falando, olha lá, ó, não falei que não tinha se convertido? Aquele jovem, ele chorou copiosamente diante do pastor. Pastor, eu mereço ser disciplinado, pastor. Eu caí, pastor. O pastor olhou para ele e dizia, vem comigo à sala. E ele entrou na sala com o pastor e todo mundo estava na expectativa, o pastor vai disciplinar, vai colocar de banco. Mas a atitude daquele pastor surpreendeu a todos, porque o pastor não o disciplinou. O pastor fez uma oração por aquele jovem, convidou ele para estar orando junto com ele. Todo dia ele ia na igreja, antes de ir para o serviço, ao voltar ele ia orar com o pastor, uma oração de arrependimento. O pastor não disciplinou, e muitas pessoas ficaram indignadas, pastor, por que o senhor não disciplinou ele? O pastor teve que juntar o corpo de obreiros e dizer, pensa, esse jovem vivia uma vida desgraçada lá, ninguém na casa dele acredita nele ainda hoje, imagina se nós lançarmos ele fora. Esses dias eu fiquei sabendo, sabe quem é esse jovem lá no estado da Paraíba hoje? Ele é dono de uma casa de recuperação. Ele pega jovens como ele e recupera, leva a palavra, sabe, leva e cuida. Imagina se aquele pastor tivesse lançado ele fora. O pastor errou. A Bíblia vai dizer para mim e para você, bem-aventurado aquele que confessa e deixa, porque alcançarão misericórdia. Deus foi misericordioso na vida dele e hoje ele dá frutos. Ele é usado naquilo que ele era mais apontado. Ele está sendo usado para resgatar vidas. Então nós estamos passivos a cair. O inimigo sabe das nossas fraquezas, mas nós temos que vigiar. Vamos voltar lá para Mateus 26. Mateus 26, eu quero ler a partir do 31. Jesus, ele está prestes a ser entregue à crucificação. E ele está diante de uma mesa como nós estamos nesta manhã. O momento em que ele está ceando com seus discípulos. E ele, tomando um pão, ele diz, um de vós me há de trair. Todos começaram a indagar, e eu estou aqui só trazendo, uma ilustração. Todos conhecem a história, é bem conhecida, não quero ser redundante aqui. Todos começam a se perguntar, sou eu, Senhor? Sou eu?
Mas diferente de mim e de você, o Senhor não veio para apontar, Ele veio para salvar. Ele disse: aquele que coloca comigo a mão no prato. Sabe o que era aquilo? Era uma oportunidade para Judas se arrepender. Nós temos oportunidade até o último momento de nos arrepender. Ah, pastor, eu fiz o propósito, não deu certo, então eu não vou fazer mais, eu vou me afastar da igreja mesmo. Sabe, eu acho que eu nasci para a perdição. Não, você tem uma oportunidade de se arrepender diante dele. Ainda há uma chance. Judas, todos conhecem a história, ele se apressou em sair para realmente entregar Jesus. Eu imagino os rumores que ficaram naquela sala, cada um olhando para o seu companheiro dizendo: mas você vê que coisa, era nosso companheiro e traiu Jesus, sabe, vai vender nosso mestre. Talvez Pedro, mais enérgico, começou a falar, mas sabe, até mesmo desferir palavras de baixo calão. Tinha que morrer esse miserável. Talvez fosse um paraibano, porque a Bíblia diz que ele puxou a espada lá e cortou a orelha de um. Devia ser um paraibano, andava armado. Tinha que morrer esse miserável. E Jesus, talvez, vendo um momento, nós estamos aqui conjecturando, porque a leitura vai nos dar alusão a isso. Jesus, observando tudo isso, ele resolve colocar a ordem na casa. Olha o que ele fala no versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que os galos cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Enquanto estava o rumor lá, todo mundo queria falar mal do Judas, porque era um traidor, Jesus falou: todos vocês vão se escandalizar. Não se ache melhor não, porque todos vocês vão se escandalizar. Pedro: não, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, eu nunca me escandalizarei. Sabe o que é isso? Vem em mim, Pai está um. Aí Jesus resolve dar uma lição nesses homens, porque eles estavam falando de boca, que tinham poder sobre a sua situação. Jesus falou: eu vou levar esses caras num lugar, que é um lugar que eu e você muitas vezes temos que nos encontrar. Olha só para onde Jesus vai levá-los, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Getsemane, o lugar onde se esmagava as azeitonas para fazer azeite. Às vezes, para Deus extrair o melhor de nós, Ele tem que nos espremer. Nós temos que muitas vezes nos pegar num monte como esse. Quando que é este momento? Aquele momento em que você quer desistir de tudo. Pastor, você não sabe como está difícil a minha vida. Eu já orei, sabe, inúmeras vezes sobre esta causa, e parece que não vai. Sabe, eu já estou me sentindo desconfortável nesse lugar. Parece que eu estou sendo exprimido. Isso é verdade. Deus está tentando extrair o melhor de você. Sabe que lugar é esse? É o lugar do Getsemane. É o lugar que muita gente desiste da fé em Deus. É o lugar que muita gente fez propósito e desistiu. Não vou fazer mais. Não deu certo. Só que Jesus nos dá uma lição aqui no primeiro versículo. No primeiro versículo: ficai aqui enquanto eu vou além orar. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Que muitas vezes quando você acha que está no limite, você precisa ir além. Quando não dá mais para suportar, quando não tem mais o que fazer, Ele te convida a ir além na oração.
Versículo 37, e levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. É no momento de fraqueza, é neste momento que você está vulnerável, que você tem que vigiar. Porque o inimigo está ali, ele está pertinho, só buscando uma brecha para te derrubar. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando dizia: meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Percebe? Em nenhum momento Deus ou Jesus coloca o propósito, ou o jejum, ou um monte, ou a oração. Ele coloca o vigiar, porque o poder de Deus está aí, manifesto aí, no vigiar. Muita gente fala de oração forte. Vou fazer uma oração forte. A oração não tem força nenhuma se você não vigiar. Jesus, ele volta da oração dele e pega os discípulos dormindo. E Jesus fala no versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Melhor, deixa eu voltar aqui. E indo segunda vez orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Muitas vezes quando fazemos propósitos, nunca é para fazer a vontade de Deus, é para fazer a minha. Vou fazer propósito, vou fazer jejum sobre esse negócio, o quê? Para fazer a tua vontade? Não. Ore e faça propósito para que seja segundo a vontade dEle. Versículo 43, e voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Quantas vezes, no propósito que nós intentamos ao Senhor, os nossos olhos ficam carregados. A gente não direciona o nosso olhar para Deus, a gente começa a olhar em volta. Começa a olhar as dificuldades. Ah, mas não está dando certo. Se você estivesse olhando para Deus, eu tenho certeza que a coisa já tinha mudado. O problema é que você começa a olhar em volta, fica com o olhar carregado. Aí sabe qual que é a expressão? Essa daqui: estou cansada. Cansei, eu desisto. Jesus trouxe até aqui essa manhã para dizer: vá além. Eu sei que você está cansado, mas vai além. 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. O que Jesus está falando aqui? Vocês estão toscanejando ou estão dormindo? Porque eu estou com vocês, mas está chegando a hora que eu vou embora e vocês vão ter que se vigiar sozinhos. Por enquanto eu estou aqui como guarda de vocês, mas vai chegar um momento em que vocês vão ter que vigiar sozinhos. E agora chega a minha e a sua hora. O que você está esperando para vigiar? Há uma grande nuvem de testemunhas na minha casa, no seu trabalho, sabe, na escola onde você estuda, todos eles buscando que você, seja derrubado pelo teu inimigo. Não é momento de dormir. Pastor, o que é de fato vigiar? Se a oração não é o poder, se o jejum não é o poder, se o propósito não é o poder, qual é a maior arma que o cristão tem? Qual é a maior arma que Deus nos entregou para que usássemos? Volta lá em Mateus, capítulo 3. Capítulo 4, ou melhor. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites.
Ele está com fome. O que a Bíblia está falando para mim e para você aqui? Ele estava num momento de fragilidade. Qual que era a fragilidade de Jesus como homem? Ele estava com fome. O inimigo sabia disso. E ele chega para Jesus no versículo 4, no versículo 3, dizendo: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Versículo 4, e ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o maior poder que nós temos na mão. Sabe como é que eu posso vencer as tentações? Usando a palavra. Nós conversávamos ontem sobre isso. É um momento que o crente, ele não sei, parece que fica ébrio mesmo. 1 Pedro diz que nós temos que ser sóbrios. E como é que vem a sobriedade? Quando nós utilizamos a palavra. Jesus era o Filho de Deus e ele venceu o tentador citando ou recitando a palavra. O nosso problema é o seguinte, que quando nós estamos num embate ou estamos numa discussão, nós nunca usamos a palavra. Há momentos que eu estou nervosinho, que me fecharam no trânsito, muitas vezes falamos até palavrões. Não usamos a palavra numa discussão, nem familiar, ou em qualquer outro lugar que seja, nós não usamos a palavra. Jesus, sendo Filho de Deus, ele usou a palavra. O seu maior poder. Sabe, quem acha que quer estar cheio de poder, e eu creio que tem pessoas cheias do poder, é aqueles que utilizam a palavra. Ele não toma decisão precipitada, ele está sempre vigilante. Deixa eu ver o que a Bíblia fala, deixa eu ver como Jesus reagiria nesse sentido. Porque isso é o que ele está falando aqui, nem só de pão, mas é de toda a palavra que sai da boca dele. Se policie, vigie, manuseie mais a palavra, para de responder por si só, porque muitas vezes vai sair aquele momento da irmã Rosângela, o pavio estourou, eu nem penso que em Deus nada, dá licença aí Jesus, que eu vou agir por mim. Versículo 5. O diabo ele resolveu tentar Jesus em todas as áreas que os homens são tentados. A primeira coisa que nós não conseguimos viver sem o pão de cada dia. É o motivo de muitas discussões dentro de casa. É o motivo de muitas acusações dentro de casa. Aquele momento em que a mulher olha para o marido, ou o marido olha para a mulher e fala: a culpa é sua. O que é isso? Falta de vigilância. Porque quem é o acusador? É o diabo entrando e acionando o seu gatilho. Fica aquela, sabe, aquela acusação, daqui a pouco eles estão se estapeando. Aquilo que era tão bonito no começo já deixa de ser. Mas se nós aprendermos que de toda a palavra que sai da boca de Deus é que o homem vive, nós vamos ter resposta certa para todas as situações. A primeira coisa que o inimigo tentou ao Senhor Jesus como homem foi o ímpeto de passar fome. Ninguém está preparado para isso. O segundo, no versículo 5 diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando ele levou ao pináculo do templo, era o lugar mais alto. O que muitas vezes para mim e para você representa, aleluias, um lugar de destaque. Eu almejo estar um dia no altar, sabe, estar nas alturas, ser reconhecido. Só que a Bíblia vai falar, né? E quando a pessoa chega num estágio como esse, sabe o que vem sobre ela? A soberba. Eu sou bom mesmo. Só que a Bíblia também vai dizer que a soberba precede a queda.
Se Jesus tivesse aceitado, ó, lança-te daqui embaixo, porque Deus vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Jesus falou o quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque a gente querer estar em lugar de destaque é tentar a Deus, é achar que a gente está no controle. Vem em mim. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A nossa bênção ou a sua vitória vai vir quando você aprender a vigiar na palavra. Quando você não cair em tentação, porque ele está falando: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você vê, Jesus, ele não caiu na tentação. O que aconteceu logo depois? Os anjos vieram e cuidaram dele. Talvez os anjos não tenham vindo ainda na minha e na sua vida, porque nós não temos vigiado. O melhor jeito de vigiar é praticar, é responder na palavra. Não fale de si mesmo: ah, se eu não tenho a palavra à boca, então cale-se. Fique calado. Vá para o joelho orar e peça direção a Deus. Quando você tiver a palavra à boca, você volta e discute com quem quer que seja, como Jesus fez. Ele não falou das palavras dele, porque eu penso Jesus como homem, se fosse eu no lugar dele, e sabe, enfrentando um algoz, um inimigo direto, como era o diabo de Jesus, sabe, talvez eu já teria para desce fogo do céu e queima isso aí que ele está se achando. Mas Jesus não, ele respondeu na palavra. Está escrito, está escrito, nos deixando exemplos. Sabe o que vigiar? É viver esta palavra. Se você conseguiu entender essa palavra, eu te peço, coloque de pé.